Cláudio, a gente fecha a semana já vislumbrando aí para quem pode 4 dias de descanso com informação que chegou hoje do Ministério da Fazenda que confirmou que o Conselho Nacional de Política Fazendária, que é formado ali por secretários de fazendas de estados e também do DF, aprovou o congelamento do valor do ICMS por 90 dias. A tentativa é controlar os aumentos frequentes dos preços dos combustíveis. Olha aí você que vai colocar combustível no tanque do carro para seguir viagem nesses próximos dias, né? Essa mudança altera a fórmula de cálculo do ICMS, que hoje é calculado de 15 em 15 dias pelos estados com base nos preços dos combustíveis praticados no varejo. A ideia é que com essa decisão o ICMS seja calculado em cima de um preço médio ponderado ao consumidor final, que vai valer até 31 de janeiro de 2022. Iniciativa, Cláudio, que surge um dia depois da divulgação aí de um lucro gigantesco, né? Mais um lucro gigantesco da Petrobras, que também acaba caindo num balaio ali de contas que a gente tem pagado mais caro nos últimos tempos. Também reúne conta de luz, que ao que parece pagamos a mais. Cláudio, é uma celeuma, hein? Pois é, a gente observa que o povo brasileiro, o cidadão brasileiro, o saldo desta semana, aliás, não só da semana, né, mas sobretudo desta semana, é muito ruim. É muito negativo para todos nós, né? A gente assiste hoje, ontem e hoje, duas notícias que mostram como nós estamos absolutamente à mercê, né, de interesses privados, sobretudo quando se refere a questões que são essenciais à nossa vida, como a energia e também o combustível. O combustível que transporta pessoas, que transporta produtos, que abastece as prateleiras, né, dos supermercados, produtos que geram empregos, porque afinal de contas, enfim, é toda uma cadeia produtiva que depende do combustível. E a gente assiste, nós estamos já há algum tempo, desde a época do governo de Michel Temer, submetidos a uma política de preços e de lucros da Petrobras absolutamente selvagem, né? Uma coisa cruel, inclemente contra o povo brasileiro. Agora, nesse terceiro trimestre, a Petrobras registra um lucro de mais de 31 bilhões de reais. 31 bilhões de reais. Somando-se a outros lucros dos outros semestres, dos outros trimestres, né? A Petrobras até agora, minha gente, distribuiu lucro líquido para todos os seus acionistas da ordem de 63,4 bilhões de reais. E a pergunta que eu gostaria de fazer aos nossos ouvintes é o seguinte: qual é o setor da economia mundial que rende um lucro líquido dessa natureza? Eu duvido, por exemplo, que empresas gigantes da produção e venda de vacinas contra a Covid, tipo Pfizer, tipo AstraZeneca, fature tanto quanto a Petrobras faturou em termos de lucro líquido. Nós estamos falando que é o seguinte: a Petrobras pagou tudo, todos os seus custos, né? Pagou pessoal, pagou investimentos, pagou fornecedores, pagou tudo. Depois de pagar todos os custos, sobraram 63,4 bilhões de reais para distribuir entre os seus pouquíssimos, são poucos mesmo, né? Acionistas, né? E eu me refiro aos acionistas privados, porque afinal de contas eles é que aprisionaram a Petrobras. Foi um esquema sofisticadíssimo estabelecido desde da presidência da Petrobras no governo de Michel Temer até agora, né? E o Brasil está aí, né? O presidente da República já confessou a sua incapacidade de mexer nisso e da sua impossibilidade de mexer nisso. Ninguém mexe nessa história. É como se fosse um pecado mortal falar mal do lucro da Petrobras. Estamos falando de uma empresa que está lucrando em cima do sofrimento da população, né? É uma empresa que está contribuindo para agravar, uma empresa estatal que está garantindo, né, números superlativos de inflação em razão da sua política de lucros. Esse lucro líquido, até agora, de 63,4 bilhões de reais, só prova de maneira insofismável. Não precisa ser economista, não precisa ser especialista em energia, basta ser dona de casa para se aperceber
de que esse lucro é uma prova de que a Petrobras tem reajustado os seus produtos muito além do necessário. Não fosse isso, não teria registrado um lucro líquido. Eu quero falar líquido porque o bruto é quase 3 vezes esse valor. O que sobrou para distribuir, para fazer a festa dos acionistas, foi de 63,4 bilhões de reais. É um número absolutamente pornográfico, né, para um país como o Brasil. O que a gente assiste é um esquema que tomou de assalto a Petrobras, controla a Petrobras e sua política. A Petrobras, olha, há muito tempo, ou desde o estabelecimento dessa política, que esqueceu a sua condição de empresa estatal, que, de acordo com a Constituição, tem que cumprir uma função social, que absolutamente não vem cumprindo, né? Absolutamente não vem cumprindo. Além do mais, é uma empresa que se aproveita, né, dos monopólios dos quais ainda desfruta, para exatamente estabelecer uma política de preço que ela bem entender. Aí, de repente, estamos começando a semana muito sossegadamente, na esperança de boas notícias. Aí a Petrobras anuncia o aumento do preço dos combustíveis de 9,1% em cima do diesel, 7% em cima da gasolina e coisas do gênero, né? Só a gasolina eles aumentaram este ano 73%. 73%. E aí, por que isso, né? Por que essa ganância? O que é que está acontecendo? Aí você entrevista, como nós entrevistamos o presidente da Petrobras, o general Silvio Luna, e ele disse, não, isso aí é aquela conversa de sempre, né? Isso aí é variação do dólar e cotação no mercado internacional. Não é. Absolutamente não é. Não é? Aqueles 9,1% não pode representar apenas isso. Representa outras coisas. Representa, sobretudo, essa política de lucros. Né? Porque ninguém está querendo, ninguém pretende, muito pelo contrário, né? O povo brasileiro não merece isso, porque teria que pagar essa conta. Mas assim, ninguém pretende que a Petrobras dê prejuízo, que faça operações como faz, de produção, de importação, de distribuição, venda de combustíveis para dar prejuízo. Muito pelo contrário, queremos que dê lucro. Agora, 63,4 bilhões de reais de lucro líquido, até agora, até o mês de setembro, é de fato algo que precisava ser investigado pela polícia. Isso virou caso de polícia. Caso de polícia. As pessoas se esquecem às vezes, sobretudo aqueles ingênuos, porque tem os ingênuos, tem aqueles que defendem essa política de preço da Petrobras porque são pagos para isso, né? Porque se aproveitam disso, porque inclusive são acionistas também, aí defendem, claro, então está no direito deles, nada contra, só deveriam esclarecer, estou aqui defendendo porque eu sou acionista, estou aqui defendendo porque eu presto consultoria lá para a Petrobras, né? Essas pessoas que fazem a defesa tinham que esclarecer, afinal de contas, se tem algum interesse. Porque se não tiver, aí a defesa entra no campo da ingenuidade. Eu já ouvi gente dizendo que é bom. Aumento de preço da Petrobras é bom para o Brasil. Bom para quem, cara pálida? Para o Brasil? Como assim? Como assim? Uma gasolina que começou o ano custando 3, hoje custa 7,50. Isso foi bom para quem? Não é? A não ser para os acionistas da Petrobras. Isso não é bom para o posto de combustível, não é bom para ninguém. Não é bom para nenhum segmento da cadeia produtiva no Brasil. Nada, zero. Isso só interessa, essa política de preços, ao conjunto de acionistas da Petrobras. Isso tem que mudar. Essas pessoas, por ingenuidade ou não, que defendem essa política, mal sabem, porque não leem a história, ou não tem interesse, que a Petrobras nasceu exatamente para impedir isso que está acontecendo. A Petrobras nasceu depois de uma longa campanha chamada O Petróleo é Nosso. Está nos livros de história para quem quiser tomar conhecimento disso. Foi uma luta heróica, né? Uma luta que teve gente que morreu, né, por conta disso, né? Porque havia uma invasão na época sorrateira de empresas estrangeiras explorando o petróleo brasileiro e os brasileiros ali perplexos com essa história. E aí essa cobiça internacional pelo petróleo brasileiro acabou gerando a tal da campanha O Petróleo é Nosso. Essa campanha foi vitoriosa no sentido de que, ao final dela, criou-se a Petrobras.
estatal, com monopólio, tudo isso para proteger a nossa riqueza fundamental do petróleo, exatamente com a empresa estatal, porque era a concepção da época. Nasceu para proteger a riqueza do Brasil para os brasileiros. O que a gente assiste hoje é uma situação em que 40% dos acionistas da Petrobras são estrangeiros. Tudo bem, essa coisa para mim não é muito relevante, porque afinal de contas dinheiro não tem pátria. Mas a Petrobras de hoje é a negação, né, do que ela representava quando foi criada. Então, quando tem gente que resiste, não dá para privatizar, não sei o quê, fica ali, sabe, quem resiste a isso é porque gosta, né, gosta de ser explorado. É claro que ninguém pretende que a Petrobras, que se privatize o monopólio da Petrobras, nem seus privilégios. A Petrobras tem que ser fatiada, tem que ser dividida em não sei quantas empresas, os técnicos aqui indicarão isso. Depois, mas enquanto isso, abrir o mercado para outras petroleiras virem aqui, enfim, concorrer com a Petrobras, porque a concorrência é que derruba preços, né? Monopólio só faz subir. Enfim, o fato é que foi uma semana muito ruim para o Brasil, né? Começou para os brasileiros. Começou com o aumento dos combustíveis, mais um aumento cavalar, né? Absolutamente inescrupuloso no início da semana, e termina a semana com o anúncio desse lucro aí indecoroso que foi divulgado. E agora, se me permite, eu não sei se Cris, eu devo emendar aqui com a questão da conta de luz. Sim, até. Mas assim, faz tudo parte do mesmo balaio, né? É outra grande derrota para os brasileiros, né? Outra grande derrota para o cidadão brasileiro, para a cidadania, para o consumidor brasileiro. É muito bom que vários setores tenham sido privatizados aqui no nosso país, né? Tirou das nossas costas a nossa responsabilidade, a obrigação de investir nessa área, em várias áreas, e com melhoria da qualidade. Foi assim na telefonia, etc. e tal. Também na área de distribuição da energia foi legal, né? Isso foi positivo sob vários aspectos. A questão negativa é que esse setor de energia elétrica é regulado por uma agência chamada Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, né? Essa ANEEL é uma agência reguladora, está ali para dizer, é assim, é assado, você tem que cobrar X da conta de luz, os senhores não podem fazer aquilo, ou podem fazer aquilo outro, etc. Está ali para regular o mercado, mas em proteção da população. Não é o que a gente tem visto ao longo dos anos. Desde a criação da ANEEL, lá em 1996 até hoje, é uma festa das empresas que deveriam ser reguladas. Aliás, isso é comum em todas as agências reguladoras. Você raramente vai encontrar uma agência reguladora que não esteja sob controle das empresas supostamente reguladas. E no caso da ANEEL, isso também já virou caso de polícia. Aliás, a rigor, já é caso de polícia. A própria Polícia Federal já deflagrou a operação na ANEEL para investigar as relações promíscuas entre diretores da ANEEL e agências distribuidoras de energia, empresas distribuidoras de energia, que são as empresas que emitem a conta de luz. Pois bem, onde é hoje, a Controladoria Geral da União anuncia a sua descoberta, uma auditoria da CGU, verificou que nos últimos anos, entre 2017 e 2020, as empresas distribuidoras de energia no Brasil acrescentaram 5% à nossa conta de luz. Desde 2017, sem que nós percebêssemos, pagamos 5% a mais do que deveríamos cada mês, cada quilowatt consumido. 5% a mais, desde 2017. A estimativa da CGU é que as distribuidoras de energia nos afanaram 5 bilhões e 200 milhões de reais. 5 bilhões e 200 milhões de reais que foram acrescentados, né, à nossa conta de luz sem que nós devêssemos. Né, para além daquele valor da conta de luz, da cobrança, que foi autorizada pela ANEEL. E aí, no final das contas, diante dessa perplexidade, poucas pessoas se recordam, mas eu tenho boa memória, e é por isso que eu estou trazendo aqui a lembrança de que não é a primeira vez que isso acontece. Isso já aconteceu, pelas minhas contas, no mínimo 3 vezes, né? A primeira vez, as distribuidoras de energia nos roubaram 7
bilhões de reais. Isso foi verificado ali no final do governo Lula, por ali, quando se descobriu que entre os anos de 2002 e 2009 houve uma cobrança a mais na conta de luz que rendeu às distribuidoras de energia um faturamento adicional de 7 bilhões de reais. Deu uma confusão danada, deu até em CPI. Mas a CPI também era uma safadeza só, ninguém sabia o que era pior, né? Os investigados ou os investigadores do caso. Mas o fato é que teve uma decisão da ANEEL, né, muito suspeita. Foi ali que as pessoas perceberam que a ANEEL estava no bolso das distribuidoras. Foi quando a ANEEL tomou a decisão de dispensar as distribuidoras de nos devolver esse dinheiro. Você pode imaginar o que é que isso significa? As empresas que emitem conta de luz, as distribuidoras de energia, cobraram 7 bilhões a mais e foram dispensadas de nos devolver esse dinheiro. Não é estranho? Não parece coisa combinada? Vai lá e cobra, vou fechar os olhos. Quando descobrirem, aí vocês serão dispensados de devolver. Foi exatamente isso que aconteceu. Isso entre 2002 e 2009. Aí, só para mostrar que é uma prática reiterada, entre 2010, já no ano seguinte, né, entre 2010 e 2015, tomaram da gente, as distribuidoras de energia, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Descobriram, ao final deste período, em 2016, que entre 2010 e 2015 tomaram da gente, roubaram da gente, de todos os consumidores brasileiros, residenciais e empresariais, industriais, etc., 1 bilhão e 600 milhões de reais. E, novamente, foram dispensados de nos devolver essa grana. E aí, quando você pensa que está livre da roubalheira, porque afinal de contas a ANEEL deve estar esperta agora, né? Quem sabe a ANEEL fica com vergonha de permitir que isso aconteça, etc. e tal. A gente está tranquilo quando chega o dia 29 de outubro de 2021, quando a CGU divulga o resultado de auditoria, mostrando que, ao contrário do que a gente pensava, eles continuaram fazendo a mesma coisa que fazem desde 2002. As distribuidoras de energia, que entre 2017 e 2020 nos roubaram 5,2 bilhões de reais cobrados a mais na conta de energia. E você sabe o que vai acontecer? Vamos apostar? Mais uma vez, a ANEEL vai dispensar as empresas de devolver essa grana, alegando que foi um erro de cálculo. Aliás, a própria CGU já já avaliza essa desculpa esfarrapada quando diz isso, né, que foi um erro de cálculo. Erro de cálculo, assim, muito, né, 5%. 5% a mais desde 2017, que nós pagamos 5% a mais em cada conta de luz que a gente recebe. Então a gente está diante de casos reiterados, desde 2002 até agora, de apropriação indébita de dinheiro de toda a população brasileira, incluindo consumidores empresariais e industriais, consumidores residenciais e empresariais. E aí eu fico olhando assim, para que foi mesmo que nós criamos, o Brasil criou, a agência reguladora? Para que a ANEEL? A ANEEL está a serviço de quem? Né? A de quem? Porque dos brasileiros, da população, é que certamente não é. Na medida em que permite que as empresas distribuidoras nos tomem dinheiro, se apropriem do dinheiro do cidadão, indevidamente, ilegalmente, desonestamente, e não devolva, não seja obrigada a devolver, né? Até agora, se você somar esses 3 casos, 3 no mínimo, porque pode haver outros, mas esses 3 casos que eu tenho de memória somam 13 bilhões e 800 milhões de reais que as empresas distribuidoras ao longo desse período simplesmente botaram no bolso. Bateram a nossa carteira e botaram no bolso deles. 13 bilhões e 800 milhões de reais que certamente foram muito úteis para financiar as suas ações, para fazer as suas iniciativas, para remunerar, enfim, os seus ganhos, para fazer investimentos, enfim, tomaram da gente. Se fosse assim, olha, desculpe, tomei um empréstimo sem que vocês soubessem que estavam emprestando e vou devolver com juros e correção monetária. Se pelo menos fizesse isso, não, nunca fizeram, nenhum farão. Quer dizer, mais uma vez a gente está diante da constatação de que o cidadão brasileiro, assim, nesse país que se pretende moderno, né, com
com gestão privada nas empresas de serviço público, né, antigamente eram de serviço público, de energia, né, de comercialização, produção e comercialização de combustíveis e coisa e tal, está tudo dominado por interesses privados, pior, absolutamente inescrupulosos, né, que estão subjugando o povo brasileiro, explorando o povo brasileiro de maneira inclemente e pior, com absoluta impunidade. A ANEEL, a ANS, a ANAC, a lista vai longe, viu, Cláudio?